Então, nós vamos pedir a nossa Malvina que faça a nossa oração. Pode ser, Malvina? Pode ser sim. Obrigada, Márcia. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais um dia em que estamos estudando a sua doutrina. Jesus, derrama bênçãos em nós para que possamos assimilar bem tudo o que for passado para nós, possamos aprender com muito amor no coração. Jesus, te peço pelos nossos irmãos que estão presentes nesse instante estudando e também por aqueles que não puderam estar conosco. Que a tua paz, Jesus, a tua luz e a tua misericórdia seja conosco e com todos aqueles que nesse instante estão nos hospitais, estão nas ruas. Leva, Senhor, a tua paz e a tua misericórdia a todos eles. Peço-te, Senhor, por aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão enlouquecidos, aqueles que estão nos hospitais com doenças incuráveis. Leva, Senhor, a tua bênção, o teu amor a todos eles. Que possamos, Jesus, contar sempre com a sua presença, orando e pedindo a ti pelos nossos problemas e agradecendo por estar sempre conosco. Te peço, Senhor, pelo nosso Brasil, que os nossos governantes possam fazer alguma coisa para melhorar a situação que está chegando. Também peço, Senhor, por aqueles países que estão em guerra, que eles possam se render, acalmar e terminar essas guerras sangrentas que faz tanto mal para todos os nossos países. Jesus, abençoa todos, derrama suas bênçãos e sede conosco, Senhor, hoje e agora, por todo sempre, e assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, minha querida. Obrigada, eu. Então, nós vamos começar, vou botar o slide. Entrou aí para vocês, né? Bloqueio da emissão de ectoplasma. Entrou sim. Que bom. Muito bem, meus queridos. Então, nós vimos, nós estávamos vendo nas nossas últimas conversas, que o ectoplasma, ele se forma em detrimento da produção de energia, que é isso aqui, ó, ATP, trifosfato de adenosina. Por quê, né? Porque a nossa energia, ela é formada lá dentro da nossa célula, né? Numa organela que mora lá dentro, que parece um fogãozinho. Sempre falo isso. Então, é ali que a nossa energia é formada. Através do quê? Através da nossa cadeia respiratória, através do oxigênio que leva lá para esse fogãozinho, vai levar glicose. Então, o que acontece? Acontece uma espécie de um fogo, né? Vamos dizer assim. O ectoplasma, quando ocorre essa molécula aqui, né? Trifosfato de adenosina, que é a nossa energia, né? O que acontece? Ocorre um escape, como se tivesse, assim, como quando a gente bate palma, nós estamos querendo som, mas junto com o som, sai também um calor, né? Esquenta a mão. Esse calor, ele diminui a intensidade do som. Se não existisse essa formação de calor, o som seria mais alto, certo? Então, o que acontece? Há um escape calórico ali, sabe? Quando nós estamos produzindo a energia, é como se um foguinho
escapasse, derramasse da panela. Então, o que acontece? Menos energia, porque escapou da panela. E aí, o que vai acontecer com o médium produtor de ectoplasma? Porque tem aquelas pessoas que elas produzem um ectoplasma básico para ser médium. Aqui todo mundo é médium, né? Todo mundo é médium. Então, todos nós, sempre há um pequeno escape calórico. Você pode bater palma aqui assim, ó, né? Mas sempre vai haver um escape calórico, né? Sempre vai haver. Então, todo mundo é médium, porque todo mundo produz ectoplasma. Mas o médium ostensivo, especialmente o médium de efeito físico, o médium de cura, né? Ele produz muito ectoplasma. Então, essa produção de ectoplasma, ela sempre é em detrimento da sua própria energia. A energia que se forma lá na mitocôndria. Vocês não vão botar nome em filho de mitocôndria, não, gente, por favor, tá? Então... Você é doido? Chegar alguém, mitocôndria, E organelas, então, o que é pior ainda, organelas. Organela, o pior é outra palavra, né? Tem a mitocôndria, tem a organela. Fala aí o nome. Admito, hein? Mitocôndria. Mitocôndria. Ela é uma organela. O que é uma organela, né? Ela é um organismo que não tem nada a ver com a gente. Sabia? Não tem nada a ver com a gente. Outra palavra que também a gente tem que ter cuidado para não botar nome em filho é epistemologia, né? Bom, mas a organela, vou explicar o que ela é. A organela, ela é um organismo, vamos dizer assim, que ele é igual um fogão que você põe na sua cozinha, entendeu? Ele não é sua cozinha, não é sua casa. Esse ele pode tirar dali, ele veio de fora. As organelas, né, que estão nas mitocôndrias, elas vieram de fora, dizem que elas vieram de outros planetas, para trazer para nós essa coisa aí da energia, sabia? Gente, a organização do nosso corpo é uma coisa tão impressionante. É algo assim, quando nós começamos a ver o trabalho das células, né? Tudo que existe dentro da célula, quando nós começamos a ver os neurônios, as comunicações entre eles, e o quanto nós podemos fazer de mal para os nossos neurônios só ficando irritado, né? As proteínas, sabe? Elas têm consciência própria, elas trabalham, né? Então, tudo isso está ali para nos servir, né? Esse organismo, coisa organizada. Por isso que nós, enquanto mente, né, enquanto espírito imortal, nós temos o dever de dar um comando, né? De ser aquele, nós somos, o espírito é aquele da orquestra, né? Como é que é? Fala aí para mim. Regente. É o regente da orquestra, né? O maestro. O espírito é o maestro dessa orquestra. Então, ele tem a obrigação de falar: a direção é essa, o tom é esse, vamos por aqui. Porque quando o maestro ele para e senta no palco, aí cada um toca de um jeito. Aí cada célula puxa para um lado, a gente vira uma ameba, uma coisa sem forma. Então, tudo que as nossas células querem é que nós tenhamos essa coerência, essa lógica, né? Essa relação com Deus, com o amor, para que elas possam se organizar dentro disso, senão elas ficam desorganizadas. Então, a nossa organela, ela é um fogãozinho lá dentro da célula, que ela, então, você... Mas não, também ele não funciona se você não tiver colocado o que lá? Se você não tiver colocado a lenha, se você não tiver colocado um combustível ali, acendido um fósforo, ou dado um jeito de fazer um fogo. Mas você tem que ter um combustível.
o que é o combustível que vai lá para a mitocôndria? É o oxigênio que leva, né? Te respira, tá vendo? Isso que eu respirei agora, isso que vocês respiraram agora, isso tudo vai lá no final da cadeia respiratória, isso vai para a organela, vai lá para a mitocôndria. E aí, ela vai fazer fogo com isso. Ela vai fazer uma coisa chamada energia, que é a energia com a qual eu estou falando, é a energia que a gente anda, é a energia que a gente pensa, o nosso pensamento, ele gasta energia e muita, né? O pensamento pesa, ele tem peso. Por quê? Porque o pensamento, acreditem ou não, ele é transportado pelo ectoplasma. Sim. Né? Então, o ectoplasma, ele é essa mistura de matéria do corpo físico com matéria do perispírito. Então, ele forma essa, vamos dizer assim, essa mistura que permite, inclusive, ao espírito se materializar, porque ele tem, né? Ele tem matéria da nossa dimensão. Tem alguém que está com o microfone ligado, tá? Bom, então, quando o médico que produz muito ectoplasma, ele então vai estar cansado, porque ele não vai ter energia estocada. Ele só tem aquela energia para o uso diário, né? Então, essa impressão de cansaço, especialmente médium de cura, né? Chega nos ambientes, aí ele absorve tudo, e ele fica cansado. E se ele é um médium que não tem nenhum conhecimento do espiritismo, nada, se ele é um médium, principalmente que não tem aquele dia que ele vai dar vazão a, vamos dizer assim, a ciclagem dessas energias, o organismo dele, igual eu estava falando, né? Nosso organismo, ele tem uma consciência própria. Se nós não dermos a ele a luz necessária, se não dermos as direções, ele vai começar a fazer coisa. Entenderam? Sozinho? Vai fazer coisa sozinho? Porque é só olhar como que uma proteína anda, a célula cancerígena que é comida, né, pela célula, pelas células do sistema imunológico, né, os fagócitos que vão lá e comem as bactérias. Gente, aquilo é uma coisa tão impressionante, é tão maravilhoso aquilo. Nós temos que começar a ver essas coisas para a gente entender que tudo isso, se não tiver o sistema não tiver organizado, não tiver alguém mandando nessa coisa aí, vai virar uma bagunça. Então, Então, elas falam assim, gente, nós estamos cansadas, essa pessoa aí, ela produz muito ectoplasma, não produz energia para nós, ela não sabe ciclar esse troço. Como que nós vamos fazer? Aí o organismo fala assim, olha, existe uma coisa que é boa, que vai impedir, porque como é que vai acontecer a produção do ectoplasma? É quando chega o oxigênio lá na mitocôndria. Então, as células vão pensar, elas não vão pensar com aquela lucidez, né? Ó, nós temos que impedir que chegue o oxigênio na mitocôndria. Nós temos que impedir, é isso que elas vão pensar. Aí vai vir uma ideia ótima. Elas já descobriram por uma questão de condicionamento, lá do tempo que nós éramos ainda selvagens, que a nossa mediunidade era telúrica, que a gente usava muito isso aqui, ó, muita fumaça, né? Na Umbanda tem muita fumaça. Os índios usam muita fumaça, né? Então, ela fala assim, a célula, ela tem também, né? Ela traz essa memória. Ela fala, gente, se a pessoa fumar, se nós fumarmos, não vai tanto oxigênio. E aí, então, a pessoa começa a fumar. E ela percebe mesmo que quando ela fuma, ela fica mais calma,
É porque ela entra em transe, né? O cigarro gera um transe. Nesse transe, ela atrai companhias. Aí a pessoa, o fumante, vai falar assim: ah, o cigarro é minha companhia. Mas não é o cigarro que é a companhia. Ela atrai, né, essas companhias que ficam ali com ela. Então, uma pessoa que fuma, ela normalmente tem uma grande dificuldade de estabelecer relações de proximidade por muito tempo. Porque ela está muito bem ali com o cigarro dela. Imagina outras drogas, né? Começa no cigarro. Aí outro bloqueio da emissão de ectoplasma, que é um recurso inconsciente, que vem do corpo, do organismo, é a pessoa engorda. Ela começa a fazer zonas de acúmulo de energia de longo prazo. Energia de longo prazo, vocês sabem que é gordura, né? A gordura é uma energia que ficou coalhada. Ela não conseguiu se ciclar daquela energia. É o ectoplasma que endureceu. Com isso, quando ela começa a produzir essa energia de longo prazo, o que vai acontecer? Ela libera menos ectoplasma e estoca a energia em forma de gordura. Se ela está liberando menos ectoplasma, vai diminuir os efeitos psicocinéticos e mediúnicos nela. Toda pessoa gordinha é muito feliz, ela ri muito, está sempre na boa. Porque todo efeito mediúnico ela transforma em gordura, entenderam? Por isso que eu tô gorda, é? É. Você não está dando passe suficiente, meu bem. Verdade, é verdade. Não estou mesmo. Tem que dar passe, a pessoa que tem essa tendência de formar zona de acúmulo de energia de longo prazo, ela tem que dar passe. Todo dia, se for possível. Você faz assim, amiga, você procura um monte de centro espírita aí, finge que todos são o teu principal. Porque, gente, olha, vou falar uma coisa mais difícil hoje em dia, você chegar de longe, de uma outra região, e você conseguir emprego no centro espírita. Você conseguir que alguém te dê serviço no centro espírita. É difícil. Às vezes, para você fazer uma prece no centro espírita, assim, aquelas preces que a gente gosta de fazer, quando você está fazendo aquela prece, está ciclando energia, né? Está dando passe, você está transmitindo, não é? Mas ninguém deixa. Já tem aqueles grupos ali, que são os médiuns, né? Transmissores de energia, né? Para a gente falar passista, para não confundir com passista de escola de samba. Então, já tem aquele grupo, e para você furar esse bloqueio é difícil, sabe? Mas dar passe é a primeira providência quando a pessoa tem distúrbios psicocinéticos, quando ela tem depressão. Mas quem é que vai falar para uma pessoa que tem depressão para ela dar passe? Né? Porque não conhecem os mecanismos. Se ela tem depressão, ela tem que dar passe. Assim que ela dá uma melhorada, lógico, deu uma melhorada básica, vai dar passe. Por quê? Porque com certeza na sala de passe terão outros depressivos. Esses outros depressivos vão absorver a energia dela, da sua autocura. Porque uma pessoa que está em depressão, quando ela começa a fazer o processo de cura, ela libera uma energia de cura da depressão, vocês estão entendendo? Então, se ela vai dar passe, a pessoa que tem um câncer e que está se curando do câncer, ou que está tentando se curar, o organismo dela está buscando a cura, ela é a melhor pessoa para dar passe numa outra que tem câncer. Não é? Então, são conhecimentos que nós precisamos ter para não transformarmos o centro espírita, de novo, numa igreja, numa paróquia, sabe? Em que o presidente é o padre, aí o presidente da federação é o bispo. Ter cuidado, sabe? Para não voltarmos a cometer os mesmos erros, né, de 300 anos depois de Jesus.
Outra coisa que as nossas células vão fazer, porque ela faz uma conta, né? O nosso organismo faz uma conta. Isso aqui é inconsciente. Não tem um espírito dizendo aqui, não, eu vou fumar por isso, por isso. Não, isso é recurso do inconsciente. Então, distúrbios respiratórios. Então, o organismo sabe que quando ela bloqueia o oxigênio, logo na entrada, no início da cadeia respiratória, o que ela vai fazer? Se você bloqueia a entrada do oxigênio aqui, vai menos oxigênio lá para a célula. Então, a pessoa vai ter asma, vai ter bronquite, vai ter pneumonia, vai ter resfriado de repetição, porque o organismo dela está bloqueando a entrada de oxigênio. Entendeu? Por isso que quem tem asma tem que o quê? Nadar, correr, né? Para que o organismo entenda que não adianta ele ficar tentando bloquear a entrada de oxigênio. O espírito está dizendo, não faça isso, a direção não é essa. Porque também ele não aprendeu isso da noite para o dia, sabe? Normalmente, essas crises aqui nós temos depois de um estresse, né? Depois que nós desequilibramos, depois que nós tivemos algum efeito psicocinético, algum efeito mediúnico. Está entendendo, né? Como que nós vamos ter domínio sobre esse efeito de ectoplasmia? Porque isso, vamos dizer assim, isso é uma doença do nosso sistema mediúnico. Acredita? Porque o nosso sistema mediúnico, ele pertence ao nosso corpo. Ele é uma função de senso e de percepção. Né? Então, a percepção é o quê? Percepção é você olhar para a vida do lado certo. Mas a maioria de nós olhamos para a vida do lado do avesso. Então, a nossa percepção, ela está invertida. Ela é completamente equivocada. Então, a nossa mediunidade é como se ela tivesse sido multiplicada por -1. Entenderam? Então, como que nós vamos aprender a dominar esse efeito de ectoplasmia? Aprender a lidar com o fenômeno de doação ectoplásmica? Como que nós vamos fazer isso? Nós temos que aprender a olhar para a vida pelo lado do direito, pelo lado certo, e não pelo lado do avesso. Qual é o lado certo da vida, né? É o lado da matéria? É o lado dos prazeres? É o lado do excesso de trabalho? A pessoa trabalha tanto, que morre de trabalhar. E aí, chega no mundo espiritual, não tem nada para fazer lá, porque, assim, o trabalho que a gente tem aqui na Terra, provavelmente, tudo que a gente aprendeu aqui, lá no mundo espiritual, tem alguém que sabe fazer muito melhor do que nós. Olha o André Luiz, né? Era médico. Quando chegou lá, não serviu nem para ser enfermeiro. A verdade é essa, né? Então, professor, a gente é professor aqui, vai ser professor lá? Vão falar, não. Então, não dá nem para ficar de porteiro nessa escola. Aliás, porteiro é a função mais preciosa de uma casa espírita. Tanto que Fabiano de Cristo era porteiro do convento de Santo Antônio, Rio de Janeiro. A função mais preciosa. Então, nós temos que aprender a olhar para a vida pelo lado certo. Nós temos que aprender a desenvolver o amor em nós, partindo do amor aos reinos da natureza. Aprender a amar os minerais. Mas não é amar o mineral assim, isso aqui é um ouro, né? Ai, que lindo ouro, fica pegado, né? Isso aqui é uma pedra. Nós amamos, isso aqui é uma pedra. Tudo isso aqui eu ganhei, isso aqui é uma pedra, né? Diamante, isso aqui é um diamante de verdade, acredite. Então, a gente ama a pedra. Não porque o diamante, ele sirva na indústria
na indústria do vidro, na indústria das brocas, né? Da broca do dente, da broca para fazer aqueles furos para petróleo. Não, é o diamante para a gente usar aqui no dedo que ele brilha, né? Nós somos assim. Mas nós temos que aprender a amar o reino mineral, a água, as nascentes, aprender a amar o reino vegetal. Nós ainda vivemos o holocausto do reino vegetal, já vivemos o holocausto do reino animal, que era a época dos sacrifícios dos animais, nós matávamos os animais como oferenda, né, aos deuses, a sabe lá quem, né? Mas nós continuamos os mesmos, porque hoje é o holocausto do reino vegetal. Você vai no casamento, são tantas flores, tantas, né? Que estão ali cortadas, né? Um médium talvez visse escorrer não um sangue branco, né? Mas não um sangue vermelho, mas um sangue branco, né? Das flores cortadas. É o holocausto do reino vegetal. Quando a princesa Diana, aliás, dia 31 agora, de agosto, em 1997, 31 de agosto, morreu a princesa que mais parecia uma princesa, né? A princesa Diana. Essa alma que representa o arquétipo do feminino no planeta. Qual mulher não se identifica com a Diana, né? Em tudo, né? Todo sofrimento, toda a ilusão do casamento, toda aquela coisa, príncipe encantado, né? E depois ver tudo desmoronar. Então, essa mulher que passou, né? Então, o feminino. Mas quando ela morre, ela fica uma semana ainda, né? Que lá eles não. E só ocorre, né? E nessa semana em que elas estão aguardando várias coisas lá, preparar todo o féretro dela, diz que as rosas, acabaram as rosas na Europa, que as pessoas cortavam e levavam, né? Acabaram. Nós temos ainda essa visão. Então, amar o reino vegetal, amar os animais. Alguns animais que se domesticaram, nós podemos tê-los próximos de nós, e eles nos ajudarão a isso, a lidar com a doação de ectoplasma, eles nos ajudam a ciclar a nossa energia amorosa, né? Então, além do tratamento espiritual que a pessoa está fazendo, ela deve trabalhar o desenvolvimento mediúnico, ela tem que desenvolver sua mediunidade, estar num grupo que tenha conhecimento. Mas, como diz o Sérgio Felipe de Oliveira, né, dentro do bom senso e da responsabilidade, deve começar o quanto antes, o mais rápido possível. E ela tem que começar dando passes, é isso que eu estava falando, né? E aí Jesus disse assim, ó, podeis fazer tudo que eu faço, e muito mais. Aí eu vou perguntar, lembra que nós estudamos que o coronário é o único centro de força, o único chakra que capta energia e manda para o corpo? É o único. Todos os outros retiram a energia do corpo, né? E mandam para o perispírito. Mas só chega no perispírito a energia que estiver depurada. A que não tiver, permanece em forma de doença pelos outros chakras. Então, o coronário é o único. Então, quando você vai dar passe, você não precisa fazer curso de passe, porque é só impor as mãos e amar. Tudo mais que se faça na hora do passe, vamos dizer assim, tem uma função? Tem. Talvez para ajudar aquele, né, o transmissor da energia, né, o médium transmissor de energia, né, doador de fluido. Então, às vezes, ele pensa que ele precisa fazer assim. Às vezes, o André Luiz fala, né, de dispersão de fluidos, né? Então, a pessoa faz assim para dispersar o fluido. Mas,
a energia que a pessoa vai receber é pelo coronário. É isso que vai acontecer. Então, para você impor as mãos e para amar, para doar de si, precisa de curso? Essa pergunta que o Sérgio Felipe faz, eu também faço. Então, meus irmãos, é com muita dor no meu coração que eu vejo a dificuldade realmente que as pessoas têm ao chegar numa casa espírita de começar a trabalhar. Elas têm que ficar assistindo palestra e fazendo curso, centenas de cursos. Acaba um, começa outro, acaba um, faculdade, não sei o quê, né? E se você vai observando, são sempre aquelas mesmas pessoas, porque nunca acaba. Né? Que hora que vai trabalhar? Que hora você vai dar serviço para as pessoas? Não é? Porque se você começasse, chegou depois de um mês que está ali, já escutou o suficiente, já entendeu mais ou menos, você vai entrar no grupo de paz. A pessoa, naturalmente, ao ela sentir a responsabilidade, entrar na sala mediúnica, começar a dar paz, o envolvimento dela com a casa espírita, com o espiritismo, com o evangelho de Jesus, será muito maior. Ela vai sentir uma necessidade de ter coerência. Ela vai desejar amar cada vez mais. Tá, tem um que não foi assim, mas esse um não pode ser a nossa medida, porque Jesus nunca mediu assim. Fosse assim, ele não teria chamado Levi, né, Mateus, publicano, cobrador de impostos. Não teria chamado ele. Não teria chamado Pedro, Simão Pedro, completamente obsidiado, uma pessoa perturbadíssima. Chamou. Não teria chamado Judas. Porque Judas não estava determinado a trair Jesus. Absolutamente. Não havia esse determinismo, não. Quem pensa que havia, porque não entendeu nada ainda, né? E Jesus acreditou nele tanto até o último segundo que quando Judas chega para dar um beijo, Jesus ainda fala: a que vens, amigo? Ainda dá uma oportunidade, meus irmãos, para que ele não faça aquilo. Não significa que Jesus não fosse morrer, que ele não fosse crucificado, não significa nada disso. Significa que Judas não tinha obrigação nenhuma de trair Jesus para que as coisas acontecessem daquela forma ou parecida com aquela forma. Certo? Também não era determinante que Jesus morresse daquele jeito. A chance era grande, mas poderia ter sido diferente, sim. Se, por exemplo, Pilatos tivesse tomado uma atitude diferente. E ele poderia? Poderia. Ele tinha condições? Tinha. E por que ele não fez? Porque ele não quis. Porque ele foi fraco. Porque a mulher dele avisou ele. Cláudia, né? Dizem que ela chamava Cláudia. Ela avisou ele. Ela falou para ele que ele iria julgar um inocente. Que ele tivesse cuidado. Ela teve um sonho. Ela era uma alma nobre, a esposa de Pilatos. Então, se Pilatos tivesse ouvido a esposa, e teria sido diferente. Muito bem. Então, fica aqui, né, nosso convite aos dirigentes de centro espírita, que por acaso venham a ver essa nossa fala, que não demorem muito para perceber a pessoa que chega, o estado que ela está, que ela precisa de trabalho, dar passe, conseguir colocar a pessoa de onde você veio, o que você fazia lá? Você é médium? Você trabalhava mediunicamente? Porque, imagina Allan Kardec, se as duas jovens que serviram a Kardec tivessem que fazer curso antes. Pararam para pensar? O quanto nos últimos 40 anos a mediunidade ficou engessada? Pararam para pensar? Porque as pessoas que hoje estão na reunião mediúnica, elas esquecem que a reunião mediúnica aceita uma pessoa como elas.
Se essa reunião aceita uma pessoa como elas, por que não pode aceitar uma pessoa como eu, como você, como seu Beltrano, né? Eu sempre digo assim, sou advogada, né? E o exame da ordem dos advogados, para você ser advogado, você fazer um exame, você já fez faculdade, tá? Tem que fazer um exame para você ser advogado. E cada ano fica mais difícil. E eu digo assim, aqueles que fizeram o exame, passaram no exame da ordem e que são advogados, parece que eles não querem que ninguém mais seja, né? Não é? Aqueles que estão trabalhando no centro espírita, que estão lá, que estão bem felizes nos seus postos, esquecem que as pessoas que estão chegando também querem ficar como eles. Porque senão é igual na missa. Aí o padre vai e reza a missa. E você só repete aqui, aí depois você toma um passe, é água fluidificada, é igualzinho tomar hóstia. Vai para casa. Faz o atendimento fraterno, é igualzinho a confissão, tudo a mesma coisa. Não tem diferença. Ah, está errado o atendimento fraterno? Não está nem errado, nem está certo. Ele é isso. É um recurso. Assim como o passe é um recurso, a água fluidificada é um recurso, mas nada substitui o amor, a relação, o olhar. Por isso que o centro espírita, muito imenso, contraria a orientação de Kardec. Kardec diz que o centro espírita deve ser um núcleo pequeno. Os dirigentes não podem ser muitos para que eles possam ver aqueles que estão chegando. Quando um grupo no centro espírita se forma e se torna autossuficiente, ele tem que sair dali e criar um outro núcleo. É assim que cresce o movimento. E não você aumentar a sala. Aumenta mais uma sala, aumenta outra sala. Diferente de uma escola, diferente de trabalhos sociais, que o centro espírita vem a fazer, são coisas diferentes. Né? Então, a mediunidade se desenvolve nessa relação dentro do centro espírita. Então, o que o Sérgio fala, né? E que nós vamos ver também no Evangelho segundo o Espiritismo, em Lei de Amor, tá assim, ó, aqui nós estamos vendo as hemácias, tá assim, o sangue resgatou o espírito, o sangue resgatou o espírito, e o homem resgatará da matéria o espírito. Entenderam? Não. E o espírito resgatará da matéria o homem. O homem, que é o ser humano completo, que não somos nós ainda. Por que ele fala o sangue? Porque a nossa circulação sanguínea, é ela que leva o oxigênio, né? Através do quê? Da hemoglobina. Nós temos uma circulação. As nossas hemácias, elas transitam por todo o nosso organismo, por todo o nosso corpo, certo? Todo o nosso corpo, as nossas hemácias transitam. Muito bem. Elas são o que, as hemácias? São fofoqueiras. Elas são femininas. Diz que a fofoca é uma coisa do feminino, né? A internet é do feminino. Elas contam as coisas. Então, uma hemácia passou no fígado. Quando você tira sangue, faz exame de sangue, você vai fazer um exame de uma gotinha de sangue, você sabe tudo que está no seu organismo, de bom, de ruim, não é? Você não precisa ir lá, não sei aonde, a hemácia vai contar que tem isso, que tem aquilo outro, que tem câncer, que tem não sei aonde, conta tudo. Porque ela que faz, é esse trabalho dela. Então, ela vai levar o oxigênio através da hemoglobina, o oxigênio adere ao ferro sanguíneo, que é transportado para o corpo. E o que ocorre com o nosso sistema circulatório, né? Ele está sempre em fluxo. O que é um fluxo? É um negócio que suga, né? Ele tem que ter uma força ali que impulsiona. Estamos tendo essa válvula chamada coração, né? Que faz com que ocorra esse fluxo. Esse fluxo, ele cria um empuxo, como se você fizesse, né?
Esse empuxo, né? Esse empuxo, o que acontece? O sangue, então, ele faz a conexão do corpo com o perispírito. Ele resgata, ó, o sangue resgatou o espírito, ou seja, ele resgata do perispírito as informações que estão lá, o magnetismo adoecido que está lá, aquilo que nós temos de luz também, e traz para o corpo, né? Para que as energias vitais do perispírito sejam vertidas em energias vitais do sangue. Então, lá no perispírito está a vida, está o fluido vital, está no perispírito. Allan Kardec fala isso, perispírito que suga do fluido cósmico o fluido vital. E quem é que traz o fluido vital para o corpo é o sangue. Quando para a circulação, acabou. Já era, morreu. Né? Então, um fluxo cria um empuxo para que as energias fluam. André Luiz vai falar que o sistema sanguíneo é onde o perispírito está mais fortemente aderido. Então, o perispírito está aderido ao corpo, molécula a molécula, célula a célula, mas é no sistema sanguíneo que estão os nozinhos mais bem feitos. Por quê? Porque o sistema sanguíneo é que transita por todo o nosso organismo. Então, nós vamos trazer do perispírito, pelo sistema sanguíneo, o quê? Energias vitais, energias de doença, energias de amor, energias de ódio, depressão, tudo que está lá, porque tudo está lá. Muitas doenças ainda não apareceram no corpo físico, elas estão lá no perispírito, não é? Aí a pessoa faz um teste de DNA, descobre que ela tem uma tendência para ter uma doença tal. No entretanto, se ela mantiver um padrão de amor em si, que ele faça puxar do perispírito só o amor, puxar do ambiente só a luz, o dia que essa doença tiver que descer, porque um dia ela tem que vir, nós vamos ter que encarar nós mesmos, vai existir tanto amor nesse organismo que ela nem vai adoecer, ela nem vai saber que teve aquela doença. Por isso Jesus fala, o amor cobre a multidão dos pecados. Né? Então, nós vamos entender o quê? A irrigação sanguínea da glândula pineal. Nós já vimos que a glândula pineal é a responsável, antena, que está ali captando todo o eletromagnetismo do ambiente, do mundo espiritual, da biosfera, né? Então, a glândula pineal, ela é uma das áreas mais irrigadas do corpo humano, certo? Ela é uma das áreas mais irrigadas do corpo humano. No cérebro, ela é o órgão mais irrigado. E no corpo, ela só perde para os rins. Tá vendo aqui? Ela é a segunda do corpo e a primeira do cérebro. Por quê? Porque ela é o... E olha que interessante. Ela é super irrigada. Ela tem uma conexão direta com o coração, é direto, conexão... o sistema cardíaco, ele tá ligado diretamente com a pineal, assim, é uma via, como é que chama? Aquelas vias que todo mundo quer que tenha no seu estado, que a gente não tem. Expressa, é uma via expressa. Existem várias vias expressas entre o coração e o cérebro. Então, o que ocorre? Lá no cérebro nós vamos estar... O cérebro não, e a glândula pineal, via expressa, é direto. Um conecta com o outro. Então, o que ocorre? Sendo o ponto onde o perispírito se liga ao corpo, de uma forma... O maior nó que nós temos, né, é na glândula pineal, né? Dizem até que é ali no lóbulo, é ali no centro coronário que
que está localizado, né? Onde o nosso espírito, a nossa consciência está, né? Eu diria que é ali e no coração, né? Talvez até mais no coração. Mas, então, ela precisa, sim, ser irrigada do ponto de vista sanguíneo, porque é ela que faz a ligação com o perispírito mais profundamente. O perispírito é que tem um fluido vital. Se ele parar de mandar fluido vital, acabou, morre o corpo. Então, faz sentido que assim seja. A glândula pineal também, ela pode parecer pequena, quando a gente vê ela, né? As inúmeras fotografias que quem primeiramente fez foi o professor Sérgio Felipe de Oliveira, né? Médico. Ele que fotografou a glândula pineal. Mas ela é como se fosse um papel celofane amassado. É quando você vai se você desenovelar ela tem até um certo volume. Então, como ela é muito irrigada, ela tem um volume que ele é dinâmico, ele não vamos dizer assim, inerte, né? Ele é algo que tem movimento. Portanto, um volume de sangue que transita no contexto, né, da anatomia inteira da glândula pineal, trazendo o que do perispírito? Informações. Então, a glândula pineal, ela vai determinar os padrões da eletrofisiologia cerebral, os ritmos do nosso cérebro. Então, o padrão calmo, sonolento, sono profundo, coma. É ela que determina esses ritmos, porque ela é a glândula, né, a glândula pineal, ela tem uma relação com o tempo, né? Ela é cronobiológica, ela tem uma relação com a luz, com o dia, com a noite, né? Então, ela é um órgão cronobiológico. Quando fica escuro, então ela vai liberando um tipo de hormônio, né? Que vai nos levar ao sono, certo? Então, ela vai determinando esses padrões. E quando esse ritmo ele não está, vamos dizer assim, não está numa frequência adequada, nós perdemos isso aqui, ó. Perdemos tudo isso. Às vezes a pessoa pode entrar até num coma, ou não dormir, enfim. Os padrões da eletrofisiologia cerebral são determinados pela glândula pineal, né, que está no nosso corpo, mas ela é um órgão que ela é como se fosse essa ponte nos ligando com a nossa dimensão, né? A nossa dimensão sutil, né? Nossa dimensão da nossa a dimensão, vamos dizer assim, do ser imortal, né? Aquilo que não morre. A nossa caixa craniana, nós vamos terminar, tá, gente? A nossa caixa craniana, lembra que nós falamos que a glândula pineal, ela tem nela cristais de apatita, e que, portanto, nós temos bolas de cristal dentro da nossa cabeça. Lá dentro tem cristal, né? Temos cristais. E então a sabedoria popular, né? Aquelas bruxas, elas tinham bola de cristal, as ciganas usam bola de cristal, faz sentido. Mas a nossa caixa craniana, aqui, né? Nossa caixa craniana, ela é de cristal também, sabia? Isso aqui, ó, é apatita. A caixa craniana é também formada de apatita.
ela também repele campos magnéticos. Nós já estudamos isso também, né? Nesse nosso mesmo curso. O cristal, ele repele campos magnéticos. Então, vem uma onda magnética, se ela bate num cristal, ela não é absorvida. Ela entra em ressonância. Dentro da nossa cabeça, dentro dessa bola de cristal, que é a nossa cabeça, uma bola de cristal, e dentro está cheio de cristalzinho. Nós temos nossos neurônios, né? Muito lindo a gente ver como que os neurônios, como que eles andam, como que eles se comunicam, né? E eles produzem uma energia, né, eletromagnética. Nós sabemos que tanto que quando você faz um eletroencefalograma, você está pegando a energia eletromagnética lá dos seus neurônios e saber como que eles estão, né? Então, se tem, às vezes, uma cicatriz, aí a corrente elétrica não vai passar por ali, aí faz uma marca no elétron, né? Então, os nossos neurônios, então, eles produzem diversos padrões de expressão dessa energia, e elas vão batendo na nossa caixa craniana. Então, só que a caixa craniana não deixa ela sair logo que bate, porque reverbera. Então, essa energia eletromagnética, ela vai ficando comprimida dentro da nossa cabeça. Por isso que a gente fala, estou com a cabeça cheia de coisas, estou com a cabeça cheia de problemas. É uma grande verdade. É a energia eletromagnética que está presa na nossa cabeça. Cria-se um campo compensado, acentuando o impacto do magnetismo dentro do cérebro. Isso tem repercussão na fisiologia da mediunidade. Porque a onda magnética comprimida pelo cristal de apatita, quando ela verter para algum lugar, quando ela conseguir sair por algum orifício, lembra que o ectoplasma sai por onde, gente? Pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, não é que a gente vê? Quando a onda magnética ela sai por algum orifício, ela sai numa velocidade imensa, porque ela já ficou comprimida na caixa craniana, comprimida, entendeu? Aí ela sai. E aí, o que vai acontecer, né? O que é que saiu por ali? A questão é essa. Foi uma onda de ódio que você dirigiu para alguém e que saiu com poder imenso, porque estava comprimida, igual uma mangueira. Está saindo aquela água ali, né? Sem graça. Aí você aperta a mangueira, espirra. Toda vez, né, que recebe um estímulo, o cérebro expande as ondas magnéticas. Se tiver vertido para o espaço sideral, para o universo, estimulada com um foco de interesse seu, ela sai completamente amplificada e expandida. Por isso que hoje se fala muito que a gente tem que ter foco, tem que ter foco, tem que ter foco. O que é isso, né? Então, eu desejo algo, eu tenho um propósito. Se o meu propósito ele está fundamentado no bem, se ele está fundamentado na caridade, no amor, né? Se o meu desejo tem essas ancoragens, quando eu emito para o universo o desejo que o bem se realize, um projeto, ainda que às vezes seja um projeto que não consigamos, às vezes, que ele se realize totalmente, mas quando nós jogamos esse nosso desejo focado no bem, isso sai com uma energia muito grande. Só que não é só isso que acontece. Além da nossa energia, esse foco, nós já sabemos pelo Espiritismo, vai se unir a outros de intensidade parecida. Outros espíritos vão se conectar também e vão levar isso para o universo. O que é o universo, se não esse local onde estão, como dizia Sócrates, né? Onde estão os demônios,
os espíritos, no caso, os espíritos bons, vão amplificar mais ainda o nosso propósito no bem. E os outros espíritos vão amplificar também aquilo que não é bom, né? Então, o nosso desejo, ele vai sair de nós amplificado. Agora, imagina uma prece, né? Uma meditação. Por isso que tem aquela fala, né? Que eu acho que é do Dr. Bezerra, que quando uma mãe ora por um filho, né? Uma mãe ora por um filho, ela arrebenta as portas do céu. É porque ela arrebenta mesmo. Por isso, meus irmãos, que fora da caridade não há salvação. Porque essa salvação significa saúde. Ela tem a mesma origem da palavra saúde, da palavra sabor, né? Saúde, sabor, salvação. Fora da caridade não há sabor, não há saúde, não há vida. Por isso que Jesus falou: eu vim para que tivesseis vida e vida em abundância. Eu vim para tirar os pecados do mundo. Não é que ele veio tirar a nossa responsabilidade, é porque ele sabia que o amor cobria a multidão dos pecados. E que quando amássemos, nós iríamos nós mesmos neutralizando o nosso pecado e criando na Terra uma psicosfera que vai neutralizando o ódio. Porque as energias que nós comprimimos dentro da nossa bola de cristal, as energias do bem, o nosso desejo do amor, o nosso sentimento, quando ele se expande para o universo, ele destrói energias condensadas de padrão vulgar, de baixo teor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, Mahatma Gandhi, ancorado nessa fala, ele diz assim, que um homem que conseguisse encontrar a sublimidade do amor, que conseguisse atingir aquele amor de ágape que Platão fala, que conseguisse encontrar a plenitude do amor, esse homem neutraliza o ódio de milhões. Milhões. Por isso que, quando uma pessoa ora numa casa, toda aquela casa está salva. Uma mãe que ora pela família, ela salva a geração da família. Então, o que é o amor, né? Só para nós finalizarmos esse nosso curso, hoje é a nossa última aula, o que é o amor, se não uma energia potencial de vida? O que é uma energia potencial, meus irmãos? Por exemplo, uma energia potencial é uma coisa que ela está ali, mas ela não tem movimento. Ela precisa de um estímulo para que ela se transforme numa energia que tem algum tipo de impacto, algum tipo de resultado no meio onde ela está. Isso aqui é uma energia potencial. Então, o amor é uma energia potencial da vida. Tudo que Deus cria é amor. Tudo que existe no universo é amor. Mas o reino da matéria, a matéria pura e simples, ela é uma potência. Mas ela é um amor porque ela é criação de Deus. Mas ela não ama porque ela não tem movimento. Ela é amor porque ela é Deus, mas ela não ama. Mas a caridade é a energia cinética do amor. O que é energia cinética? É essa energia potencial em movimento. Uma água parada é uma água
que tem uma energia em potencial. Quando ela começa a correr, ela passa a ter uma energia cinética. Quanto mais ela corre, mais energia cinética. Por isso que os espíritos nos esclarecem que a caridade é o amor, mas é o amor em movimento. Porque tudo é amor. Até o ódio é amor. O ódio é um amor magoado. Tudo é amor. Mas só a caridade nos salva, porque a caridade permite esse movimento. Entenderam? Que Jesus nos abençoe. Nossa última fala. Estou toda felizona aqui. Espero que tenha sido realmente gravado, meus irmãos, hoje. Tá bom? Deixa eu parar essa apresentação. E aí, vocês entenderam? Foi muito... Linda, linda aula. Eu, como sou da área da saúde, para mim a fisiologia é linda, mesmo muito difícil, ela é linda. E aí é que está. A fisiologia é Deus puro, né? O nosso corpo é uma das obras, eu acho que é uma das obras mais divinas que existe, não é? Você falando, né, a respeito da nossa circulação, falando do nosso coração, né, falando do nosso cérebro,